Saudações a todos! Sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria ter você aqui com a gente. Hoje vamos conversar sobre aliança. E a gente já começa com uma pergunta. Você sabe o que é aliança? Olha, essa é uma palavra que a gente ouve bastante, né? Mas será que a gente para pensar no que ela realmente significa, lá no fundo? O que é uma aliança olhando pelas Escrituras? Então, para nossa conversa de hoje, a gente vai seguir esse caminho aqui. Primeiro, vamos entender biblicamente o que é aliança. Depois a gente passa pela antiga aliança, mergulha na nova, vê o papel central de Jesus nisso tudo, faz uma comparação entre as duas e, por fim, a gente conclui vendo o que isso significa para a nossa vida hoje. Vamos lá então. Para começar, o que é uma aliança? É super importante a gente firmar bem esse conceito, porque ele é a base para a gente entender todo o resto, todo o plano de Deus. Olha só, uma aliança na Bíblia é bem mais que um contrato, um acordo qualquer. É um compromisso solene estabelecido por Deus. Essa parte é a chave de tudo. É Deus quem começa, é Ele quem toma a iniciativa. Ele vem com as promessas dele e o que ele espera da gente é uma resposta de fé e de obediência. E é interessante que lá no hebraico a palavra é berit. E aqui está a grande diferença de um contrato que a gente faz por aí. Um contrato humano, muitas vezes, nasce da desconfiança, né? Mas a aliança de Deus não. Ela é um reflexo do amor e da fidelidade dele. É uma promessa que não pode ser quebrada, porque vem dele. Bom, com essa base, a gente viaja agora lá para o pé do Monte Sinai. É lá que a gente encontra bem detalhada a primeira grande aliança. A gente chama de a Antiga Aliança. Foi aquela que Deus entregou a Israel por meio de Moisés. Mas e como é que funcionava essa aliança? Vamos ver as características da Antiga Aliança. Primeiro, ela foi estabelecida com uma nação específica, Israel. Ela era toda baseada na obediência à lei de Moisés. Para ser confirmada, era preciso o sangue de animais. E onde ela estava guardada? Nas tábuas de pedra. E tem mais, ela era condicional, ou seja, dependia da fidelidade do povo. E o mais incrível é que, mesmo ali, ela já apontava para alguém que ainda ia chegar, o Messias. E a gente vê isso claramente nas Escrituras. Lá em Êxodo, capítulo 34, verso 27, está escrito assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreva estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. É a formalização mesmo, o registro desse pacto. Só que a história não termina aí de jeito nenhum. Séculos se passaram e Deus, lá pelo profeta Jeremias, prometeu algo diferente, algo novo, muito melhor. E é aí que a gente chega na nova aliança. E essa aliança é descrita de uma forma muito forte. Diz que ela é superior em promessas, poder e permanência. Ou seja, não era só um ajuste, uma versão 2.0. Era uma mudança radical na forma como Deus ia se relacionar com a gente. Então, vamos dar uma olhada nas características da nova aliança. E, gente, a mudança é impressionante. Ela não é mais para um povo só, mas para todos os povos. A base não são mais as nossas obras, mas a graça e a fé em Jesus. O que a confirma não é mais sangue de animais, e sim o sangue do próprio Jesus. E a lei? A lei não está mais na pedra, mas escrita no coração de quem crê. Ela é incondicional porque é garantida pelo próprio Deus. E tudo isso por causa de um único sacrifício, feito uma vez por todas. E todos esses caminhos levam a uma única pessoa, a figura central de toda essa história. É aqui que a gente entende a aliança em Jesus Cristo, porque ele não foi só um mensageiro dessa nova aliança. Ele é a própria aliança, o mediador perfeito entre Deus e nós. E olha que coisa maravilhosa, as promessas da aliança em Cristo. Por causa dele, a gente recebe o perdão completo dos pecados. A gente pode se reconciliar com Deus. Acontece uma transformação de dentro para fora. A gente passa a ter a presença do Espírito Santo. E por fim, a promessa da vida eterna. Que bênção! Agora, para a gente visualizar isso ainda melhor, vamos colocar uma do lado da outra, comparando a antiga e a nova aliança. É aqui que a gente vê a beleza do plano de Deus se abrindo na nossa frente. É essa jornada, da pedra ao coração. Olha só como fica claro. De um lado, a antiga aliança, baseada na lei, com Moisés como mediador, usando sangue de animais, escrita em pedra, com acesso limitado a Deus e sendo temporária. E do outro, a nova aliança, baseada na graça, com Jesus Cristo como mediador, selada com o sangue de Cristo, escrita no coração, nos dando acesso direto a Deus, e ela é eterna.
É uma mudança gloriosa. E com isso, a gente vai chegando na nossa conclusão. E a pergunta que fica é, e o que tudo isso significa para a gente hoje? Porque essa história das alianças não é só uma coisa do passado, não. É um convite que continua de pé, um convite eterno. Sabe, quando a gente olha para as Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, vemos um Deus que faz aliança com seu povo. A Bíblia inteira, de ponta a ponta, conta essa história. A história de um Deus que não desiste de buscar um relacionamento com a gente, uma relação de aliança, baseada no amor e na fidelidade dele. E esse convite, ele está aberto. Hoje, todo aquele que crê pode entrar nessa aliança de salvação, onde a graça reina, o pecado é perdoado e a comunhão com Deus é restaurada. E isso não é por algum mérito nosso, de forma alguma. É unicamente por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E eu quero terminar com uma oração linda, que está na carta aos Hebreus. Diz assim: Ora, o Deus da paz, que trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, os aperfeiçoe em todo o bem. Que essa seja a nossa oração e a nossa esperança. Bom, conversamos hoje sobre aliança. A gente convida a se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.